Boa tarde, meus irmãos. Estamos iniciando agora a nossa escola bíblica online. Hoje nós estaremos estudando a carta aos Filipenses. Então nós faremos no panorama bíblico sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Essa é uma das cartas mais pessoais que Paulo escreveu, entre as diversas epístolas que ele fez. Qual é o objetivo primeiro dessa carta? O primeiro objetivo dessa carta é Paulo agradecer o coração generoso da igreja de Filipos. Essa igreja, durante todo o ministério do apóstolo Paulo, esteve entre a linha de frente na ajuda financeira ao apóstolo. Embora Paulo fosse um trabalhador, ele era um fazedor de tendas, que na verdade fazedor de tendas naquela época era a pessoa que trabalhava com couro. Esse ofício dele não permitia que ele se sustentasse totalmente. Então essa igreja, desde o começo, sustentou Paulo, tanto em oração como materialmente. Como surgiu essa igreja de Filipos? Essa igreja de Filipos surgiu a partir de uma visão que o apóstolo Paulo recebeu. Se você está com a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Atos, capítulo 16, por favor. Livro de Atos, capítulo 16. Nesse livro de Atos, capítulo 16, se conta a história de como essa igreja surgiu e como essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, ele estava pensando em continuar a evangelização do continente asiático. Mas ele tem uma visão que fala, passa comigo a Macedônia. É uma visão muito bonita. Deixa eu ler para vocês. Livro de Atos, capítulo 16. Tá bom? Vamos lá, livro de Atos. Estou aqui no João, não vou achar nunca, mas livro de Atos 16 a gente já achou e nós vamos ler agora. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Betínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresenta um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procurando partir para a Macedônia, concluído que o Senhor nos chamava para anunciar-lhes o Evangelho. A Macedônia era uma província romana que ficava na Europa. Hoje seria parte do país chamado Grécia. Então ele estava fazendo uma campanha evangelística com Silas, as suas famosas viagens missionárias. E ele queria continuar essa viagem para a Ásia. Mas ele tem uma visão que um mancebo aparece para ele em visão, não sabemos como, e fala, olha, passa conosco a Macedônia, nós precisamos de você. E ele entende que aquela visão veio da parte do próprio Deus. E ele resolve, então, desviar o caminho dele e ir para a Macedônia. E ele chega, então, no continente europeu. E lá no continente europeu, ele chega na cidade de Filipos, que era uma cidade grega, do antigo Império Romano. E lá a primeira pessoa que se converte ao Evangelho na Europa é uma mulher, chamada Lídia. Lídia era vendedora de púrpura, Púrpura é um pigmento avermelhado, E essa mulher se converte. É uma história muito, muito interessante. Deixa eu ler também para você, só para você. A partir do versículo 14, Atos 16, 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia ao Senhor, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo lhe dizia.
e depois que foi batizada ela e a sua casa, me rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então se acredita, né, que a primeira igreja lá da Europa, na cidade de Filipos, surgiu na casa de Lídia. Nessa mesma cidade de Filipos teve outro acontecimento impactante, né, que continua no capítulo 16, a conversão de um carcereiro. Paulo e Silas, por pregar o evangelho e ter expulsado um demônio de uma moça que era adivinhadora, né, que a partir dessas adivinhações as pessoas ganhavam dinheiro, Paulo é preso e fica no cárcere. Tem um terremoto, né, na cidade ali na Grécia, é muito sujeita a terremotos. Tem um terremoto e os portões, né, as grades da cadeia se abrem. E o carcereiro chega ali, vê aquela aberta e acha que todo mundo fugiu. Gozado, né? Mas ninguém fugiu, ficaram todos lá, né? E ele vê Paulo e vê Silas e é impactado pelo testemunho daqueles homens e leva eles para a sua casa. E a partir disso as pessoas são convertidas. Atos 6, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam os hinos. E os outros presos os escutavam. Eles fugiram, eles estavam em adoração. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E depois, levando-os para a sua casa, né, eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tua casa. E pregava a palavra. E tomando eles consigo, eles foram batizados. Então a igreja de Filipe, que era uma igreja do coração, uma igreja que Paulo amava profundamente, talvez por esses acontecimentos, né? Essa igreja, Paulo resolve escrever uma carta agradecendo pelo amor daquela igreja, agradecendo pelas ofertas que eles estavam dando a ele para sustentar o ministério. Olha, gente, a gente pensa que a oferta é só dada por uma igreja grande, uma igreja poderosa, uma igreja que tenha muitas condições. As igrejas da Macedônia, como Filipe, como Tessalônica, como Bereia, eram igrejas pobres. Mas mesmo assim, por amor à obra, essas igrejas contribuíam em ofertas. Queria que você abrisse agora em 2 Coríntios 8. Um texto que a gente lê muito na nossa igreja, né? No ofertório, né? Abra aí, 2 Coríntios 8. Olha o que é que Paulo fala dessas igrejas. A partir do versículo 1. Também, irmãos, nós sabemos conhecer a graça de Deus, dadas às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Então ele também agradece a essa igreja, essas ofertas. Quando foi escrita a carta de Paulo aos Filipenses? Se acredita que essa carta de Paulo à igreja de Filipos foi escrita entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Roma. Paulo ele fez 2 viagens a Roma. A primeira viagem, né, ele foi para Roma, foi preso, né, porque ele tinha sido acusado de algumas coisas, e ele pediu para que fosse levado a Roma para se defender, porque ele era cidadão romano. Chega lá, Paulo fica preso numa espécie de prisão domiciliar. Professor, onde é que você acha isso? Na Bíblia, gente. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus. Abra em Atos 28, por favor. Atos 28. Eu acho que é o último capítulo do livro de Atos, né?
Se você chegar lá nesse último capítulo, você vai ver dessa prisão de Paulo e o tempo que ele passa preso. Paulo chega a Roma, né? Tal. E ele passa preso, junto numa casa. E ele passa 3 anos. 3 anos não, 2 anos. Eu vou ler os 2 últimos versículos do livro de Atos. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que ele alugava. Ele estava preso domiciliarmente, mas ele ainda tinha que pagar a casa onde ele estava preso, né? E recebia todos quanto iam vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade. Embora ele estivesse em prisão domiciliar, ele aproveitava a oportunidade para pregar o Evangelho. E essa carta à igreja de Filipe foi escrita nesse período, por isso que ela é chamada carta de prisão. Ela foi escrita mais ou menos na mesma época da carta aos Efésios, na mesma época da carta aos Colossenses e na mesma época a carta a Filemon. Então por isso que elas são chamadas cartas de prisão. Vamos dar uma olhadinha. Nosso tempo é pouco e nós só temos essa aula. Vamos dar uma olhadinha para a gente ver a beleza dessa carta. Essa carta de Paulo é chamada a carta da alegria. Essa palavra alegria, essa palavra regozijo, essa palavra gozo, estou contente em qualquer situação, aparece muito nessa carta, nessa epístola. Olha que interessante. Paulo estava preso. Paulo estava, mesmo que sendo em casa, era uma prisão domiciliar, que ele não podia sair de casa. Mas mesmo assim, ele escreve para aquela igreja falando, olha, regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, apesar de qualquer situação. Será que nós temos feito isso em nossa vida? Ou nós somos daquele grupo dos chamados murmuradores, que murmuram por todas as coisas, né? Nós estamos em tempos difíceis ainda, né? Estamos agora, parece que saindo dessa pandemia, mas mesmo assim, Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. E como é que ele começa essa carta? Ele começa primeiro orando pela igreja, dando graças a Deus. Eu marquei aqui para a gente seguir na carta aos Filipenses alguns versículos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por favor, abra aí a sua Bíblia em Filipenses. Estou indo um pouquinho rápido? Não, eu acho que você está acompanhando bem, não é? Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipe. Paulo escreve essa carta e ele cita Timóteo, como ajudante. Paulo ele tinha um problema de visão e muitas vezes ele não conseguia escrever. Então ele tinha pessoas para quem Paulo ditava e essas pessoas escreviam a carta. Paulo ia ditando e eles escrevendo. Timóteo, que era um filho da fé de Paulo, era uma dessas. Outras dessas pessoas que ajudaram Paulo a escrever as cartas, Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, outra pessoa, João Marcos, autor do Evangelho de Marcos, Olha que bênção deles. Todas essas pessoas que escreveram livros da palavra de Deus, principalmente Lucas e João Marcos, foram companheiros de Paulo, estiveram colaboradores de Paulo no Evangelho. Eu gostaria de ler agora o versículo 3, 4 e 5. Olha o que ele fala dessa igreja. Será que Paulo, se tivesse hoje, poderia falar a mesma coisa da nossa igreja, primeira igreja batista de Fortaleza? Olha o que ele diz. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, olha aí a palavra alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha o que ele diz. Dou sempre graças a Deus com alegria por vocês. Mesmo vocês sendo a igreja pequena, uma igreja pobre, que da cidade de Filipos, que era uma importante cidade do Império Romano, uma colônia do Império Romano.
mesmo assim, vocês se mantêm firmes. Será que ele poderia falar isso conosco? Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então ele começa as cartas, a maioria das cartas de Paulo, ele começa elogiando as igrejas que ele fala. Ele procura ver o melhor daquela igreja. Ele fala, vocês são meus colaboradores, vocês sempre estiveram comigo. E que Deus complete a obra dele na vida de vocês. Olha que coisa maravilhosa. E Paulo então parece que ele está conversando com aquela igreja de uma maneira tão pessoal, né? E abrindo seu coração. Olha aí o que ele fala no versículo 12. Eu estou seguindo o texto para vocês melhor entenderem. Então é bom vocês estarem com a Bíblia. Filipenses 1,12. Quero ainda, irmãos, certificados de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com assombro a palavra de Deus. Ele falou, olha, essa minha cadeia tem sido um instrumento para que eu possa evangelizar as pessoas. Primeiro, da guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda encarregada primeiramente da proteção do imperador romano, né, o imperador de plantão. E eles também faziam guardas em pessoas presas. Então, o testemunho dele, talvez através do soldado que estava vigiando Paulo, chegou na guarda pretoriana. O testemunho dele chegou até os locais que Paulo tinha pregado. E as pessoas, pelo testemunho dele, começaram a pregar sem temer o Evangelho. Se Paulo está preso, está pregando, se Paulo está nas algemas, nas cadeias, por que eu não posso ir lá pregar? Você vê, eles sempre achavam uma coisa para testemunhar o Evangelho, em vez de ficar chorando, reclamando, né? Olha que bênção maravilhosa. E olha o que ele fala no versículo 18, eu estou no capítulo 1. Todavia o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, isso é que importa. E olha o que ele fala no versículo 21, um dos versos chaves de Filipenses, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A minha vida, o viver, é Cristo e o morrer é lucro, porque eu vou me encontrar com o Senhor. Nós temos essa ideia de que o viver é Cristo, que nós devemos refletir na nossa vida à luz de Cristo. Espero que sim. Isso tem sido uma bênção. Versículo 27, capítulo 1. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vivei de maneira digna do Evangelho de Cristo. Eu quero ouvir falar assim de você, mesmo estando preso ou não. E que vocês têm um só Espírito, estão vivendo como uma só alma, lutando juntos pelo Evangelho. Que bênção, né? Ele está falando da unidade do corpo de Cristo. A unidade do corpo de Cristo. Capítulo 2 é um dos capítulos que eu acho mais bonitos escrito pelo apóstolo Paulo em todas as suas cartas. Ele fala do exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo em obediência, o exemplo de Cristo que se submeteu à vontade de Deus. Mas antes disso ele ainda fala no versículo 3 do 2, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu,
senão o que é do outro. Isso é a unidade do corpo de Cristo. Eu não sou superior a ninguém, nós somos o quê? Consideramos os outros superiores, porque o outro tem uma coisa que pode nos abençoar. Não vamos fazer nada por vanglória, eu fiz, você fez, nada por partidarismo, mas sim por amor ao Evangelho. E ele agora acrescenta para nós, versículo 5, capítulo 2 de Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido como figura humana. Jesus, que era o próprio Deus, assumiu a forma de servo, servindo. Lembra o que Jesus fala lá no Evangelho de Mateus? Eu não vim para ser servido, mas para servir. E nós? Servimos o outro em amor? Ou nós queremos ser servidos? Olha o exemplo de Cristo, era Deus, mas não se considerou assim. Ele veio em forma de servo. E nós muitas vezes temos tanto orgulho, né? E um dos textos mais bonitos, pelo que também Deus o exaltou, versículo 9, sobremaneiramente, ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E Paulo agora começa também a dar conselhos à igreja. Amados, como sempre obedecer são na minha presença, né? Porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é que efetua em nós o querer como realizar segundo a sua vontade. Desenvolver a salvação, crescei, se aperfeiçoai em temor e tremor. Porque Deus é que efetua, Deus é que nos dá o dom, Deus é que nos leva à salvação através do Espírito Santo. E depois, Ele nos capacita através dos seus dons. Então vamos desenvolver, não vamos ficar só de braços cruzados, agora estou salvo, né? Que bom. Mas vamos frutificar, dar bons frutos. Para isso Deus nos deu os dons maravilhosos através do seu Espírito Santo. Ele falou, faça isso, desenvolver essa salvação, andai para frente, crescei. Versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Olha que bênção esses capítulos. Paulo, o Paulo, ele era uma pessoa meio, como é que a gente pode dizer, ele era meio colérico, né, porque ele era aquela pessoa, mas com essa igreja ele tinha uma linguagem tão amorosa, como um pai falando com um filho, dando conselhos. Aquela igreja que ele viu nascer na casa de Lídia, na casa do carcereiro de Filipos, aquela igreja que foi resultado de uma visão que ele teve do jovem da Macedônia, do mancebo da Macedônia. Ele está falando como aquele pai amoroso, olha, eu estou encarcerado, mas eu estou me lembrando de vocês nas minhas orações. Meu coração está alegre por vocês. Vocês enfrentam algumas dificuldades, mas lembrai-os, seja igual a Cristo, iguais a Cristo. Crescei, sejam alegres, unidos no crescimento do Evangelho. Capítulo 3. Olha de novo o tema da alegria.
capítulo 3:1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Temos nos alegrado ou temos tido uma vida cristã de mágoa, amargura, tristeza? Alegrai-vos no Senhor. E depois Paulo dá os alertas. Ó, cuidado, há certas pessoas no seu meio, né, que querem ensinar doutrinas diferentes. Ele chama até um termo pesado, né? Acauteláveis dos cães, acauteláveis dos maus obreiros, que estão pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Ele quer pôr no meio de vocês doutrina de homens. Naquela época era a doutrina do circuncisão. Se você não for circuncidado, você não pode ser salvo. Se você não fizer isso, você não pode ser salvo. Você é salvo, sim. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Ele falou, cuidado com esses obreiros, que podem levar vocês a se afastarem do Evangelho. E depois Paulo fala do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento espiritual. Capítulo 3, versículos 12, 13 e 14. Não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que porque também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Prossigo. O que passou, passou, agora eu fui modificado, o sangue de Jesus me regenerou, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Capítulo 4, ele fala de novo da unidade. Ele fala, olha, ele cita duas irmãs que estavam dando um pouquinho de trabalho na igreja. Olha os nomes, Evódia e Sintique, que foram colaboradoras dele, mas por alguma desavença elas estavam brigando, né? A ti, fiel companheiro, né? E também peço que as auxilies. Ele fala, auxilie as duas, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Tiveram essa desavença, mas elas são pessoas importantes no Evangelho. Olha a preocupação, o amor de Paulo pelas ovelhas, pelas colaboradoras. E alguns dizem que o versículo-chave de todo o livro de Filipenses, um deles, né, que são vários, esse versículo 4, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha aí, de novo, esse tema da alegria, esse tema do regozijo. Que nós possamos ser esse crente que mesmo enfrentando dificuldades, tribulações, momentos de adversidade, nós possamos dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, regozijai-vos. E quem estava falando isso, gente, era Paulo, prisioneiro, que tinha perdido a sua liberdade, mesmo que ele estivesse numa casa, ele não podia sair dali. E ele está falando, vocês são igreja pequena, vocês têm muitas dificuldades no meio dessa cidade tão grande, mas vocês podem crescer, vocês podem se desenvolver. Olha que coisa amorosa Paulo fala a essa igreja. Seja a vossa moderação, versículo 5, conhecida de todos os homens. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Nós andamos tão ansiosos, né? Porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica em ação de graça. Levemos a Deus. Olha a solução que ele dá. Vocês estão ansiosos, vocês estão angustiados, nós estamos, leve a sua petição a Deus, que Ele ouve a todos nós. E o versículo que eu amo muito, o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Ele vai, uma mente transformada. Ele acrescenta no 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
E ele acaba essa epístola falando: alegrei-me soberanamente no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, a vossa lembrança. 18. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido de tudo que Epafrodito me passou pelas suas mãos, o qual me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício a Deus. Esse irmão Epafrodito é que levou essas ofertas. Ele falou: recebi de vocês. E ele fala: sei ser humilhado, sei ser honrado, tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E ele acaba: saudai todos os santos. Gente, essa epístola merecia, né, a gente estudar pelo menos umas 5 aulas, mas eu acredito que a gente teve um panorama dessa carta tão amada, essa carta que nos ensina a ser gratos a Deus, a ser gratos aos nossos irmãos, a viver em comunhão, a sermos alegres no Senhor, a nos ajudarmos a crescermos espiritualmente. Eu queria que vocês, quando acabasse isso, durante essa semana, dê uma lida nessa epístola, com calma, com carinho, cada texto. E que essa epístola possa servir como serviu para a minha vida, para a vida de todos nós, para o nosso crescimento, para o nosso gozo. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês profundamente durante essa semana. Amém. Que Deus nos guarde, cada um.